Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que estão? Espero que vocês estejam bem, né? Continuo com saudade de vocês, viu? E a gente vai se ver logo em breve, se Deus quiser. Peguem aí a ficha de estudos de vocês da prova de arte da segunda unidade, certo? Hoje nossa aula vai ser baseada na nossa ficha de estudos de artes da segunda unidade. Eu mandei para vocês, tá junto com a atividade, né, de artes. Vejam aí de hoje, vejam aí, abram, que a gente vai estudar por ela, certo? Então vamos lá. Primeiro tópico da ficha de estudos de arte. Podemos afirmar que o Renascimento transformou profundamente a sociedade europeia do século XII e o mundo em que vivemos, proporcionando ao homem um novo artista, um novo lugar nas artes. Quer dizer, vejam, o Renascimento, como eu disse a vocês, é um período, né, de renovação cultural, social, cultural, que vai ocorrer entre os anos de 1120 até 1500. Esse período vai ser chamado de Renascimento, né? Ele surge na Itália e ele vai propor, né, uma renovação da sociedade. Ele vai propor que o homem assuma um novo lugar na sociedade. Se antes o centro das artes, o centro da religião era o centro das artes, o centro da sociedade era Deus e a religião, agora com o Renascimento, o centro das artes, o centro da sociedade vai passar a ser o homem. Por isso, Renascimento, né? O renascer de um novo mundo. E com as artes não vai ser diferente, né? O Renascimento vai propor a grandes artistas como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, vai propor a esses novas ideias, né? Novos conceitos. Lembra daquele quadro, Deus e o homem se tocando? Porque a partir do Renascimento vai se dizer assim, o homem agora está mais próximo de Deus. Tópico 2. Leonardo da Vinci era conhecido por ser um polímata, uma pessoa que estudava muitas áreas da ciência. Dentre as principais áreas que da Vinci estudou, a que mais se destacou foram as artes. Quer dizer, Leonardo da Vinci era uma pessoa chamada polímata. Polímata é a pessoa que estuda muitas coisas. Por exemplo, professor de vocês, né? Professor Carlos, meio doido. Oi. Professor Carlos gosta de estudar o quê? História, geografia, artes, religião. Professor Carlos é um polímata, né? É uma pessoa que gosta de estudar muitas áreas. Leonardo da Vinci também era assim, mas a área que Leonardo da Vinci mais se destacava, assim como o professor de vocês, eram as artes. Então a arte era a área que Leonardo da Vinci mais se dedicava, e que o professor de vocês também mais se dedica, né? Então vamos lá. Tópico 3. Entre as principais características do Renascimento, podemos destacar a sua contribuição na mudança do pensamento humano. Esta nova forma de pensar ficou conhecido como humanismo. Isto, inclusive, permitiu que as artes sofressem uma renovação. Quer dizer, dentro do Renascimento, a gente teve uma alteração, né, uma mudança na forma do homem pensar. Ou seja, o homem passou a questionar mais, a ter novas ideias, a estimular mais a ciência começou a ajudar mais o homem. Então esse período de renovação do pensamento durante o Renascimento é chamado de humanismo. É a época das novas ideias, dos novos pensamentos. Aí nós temos uma imagem da Basílica de São Pedro no Vaticano, né, na Itália. Ela foi o fruto do Renascimento, né? Foi durante o Renascimento que a Basílica foi reconstruída e ela foi o pivô, né? A Basílica de São Pedro foi o pivô, ela foi o clímax, né? Ela foi o motivo da Reforma Protestante, né? De Martinho Lutero. Acho que vocês estudaram isso um pouquinho. Tópico 4. Os mecenas proporcionavam aos artistas sustento, incentivando a produção das artes, permitindo uma grande produção artística. Quer dizer, os mecenas eram quem? Aquelas pessoas que davam dinheiro aos artistas, compravam as obras de arte dos artistas, e os artistas podiam comer, pagar suas despesas, né? E assim sobreviver.
as pessoas ficaram conhecidas como os mecenas. Os maiores mecenas do Renascimento foram os Borgias, né, e os Medici, eram famílias, né, importantes, né, de comerciantes da Itália, e a própria Igreja Católica. Né. Um detalhe, a Igreja Católica, a construção da Basílica de São Pedro vai ser o motivo da Reforma Protestante, porque é com o dinheiro das indulgências, que é aquele dinheiro que a Igreja vendia lugares no céu, é com esse dinheiro que a Basílica vai ser construída. Vamos lá, tópico 5. Até mesmo algumas famílias comerciantes da época, como os Medici e Sforza, realizaram mecenato, ou seja, o patrocínio às obras e estudos renascentistas. Quer dizer, outra família, ó, Sforza. Então, Borgia, Sforza, Medici, eram as famílias que eram mecenas, né, que patrocinavam as artes. Tópico 6. Podemos afirmar que o Renascimento foi um movimento que permitiu o alvorecer da reforma protestante e do humanismo, de forma a permitir o ressurgimento do pensamento científico e artístico. Quer dizer, o Renascimento vai permitir que a ciência volte novamente, né? A ciência e as artes voltem com força, porque antes do Renascimento as pessoas estavam limitadas a somente o que a igreja dizia que era certo. E com o Renascimento isso começa a quebrar, né? Começa a mudar. Nas página 2 da ficha de estudos, página 2 nós temos o seguinte: detalhe da escultura Davi, né, de Michelangelo, um dos ícones da arte do Renascimento. Tópico 6. A fase final do Renascimento, conhecida como Cinquecento, ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Quer dizer, o Renascimento passou por vários períodos, né, várias fases. A fase mais importante recebeu o nome de Cinquecento, que é praticamente o período, né, do Renascimento que vai ter mais produção artística e que vai ter mais obras de arte, né, do Renascimento. Vamos lá. As estações do ano eram objetos de inspiração durante o Renascimento, constantemente, né? O tempo todo os artistas usavam as estações do ano e a natureza como objeto de inspiração. Tópico 7, meu Deus. Tópico 8. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história do Ocidente. Quer dizer, o Renascimento vai influenciar o impressionismo, o Renascimento vai influenciar o expressionismo, o Renascimento vai influenciar vários movimentos artísticos, o Barroco, que vão surgir depois do Renascimento. Quer dizer, mesmo com o fim do Renascimento, ele vai continuar influenciando as artes por séculos e séculos. Veja como esse movimento, veja como esse período foi importante na história da humanidade. Tópico 9. Durante o Renascimento, os artistas tinham grande interesse em representar a natureza por possuir grande significado e inspiração. Quer dizer, a natureza inspirava, né, muito, né, as pessoas, por causa da vida, né, que a natureza possui. Tópico 10. Sandro Botticelli é visto como um dos maiores artistas do Renascimento. Quer dizer, Sandro Botticelli, junto com Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, foram artistas que se destacaram, né, constantemente no Renascimento. E para encerrar, a frase de Zoroastro, fundador da religião chamada Zoroastrismo: seja bom, seja amável, ajude ao próximo, ame seus semelhantes, console os aflitos, perdoe aqueles que lhe fizeram mal. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Estudem pela ficha e pela atividade, viu? Não se esqueçam. Tchau, minha gente. Até a próxima.